Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de protocolos de rede. Você sabe o que é um protocolo? Para que serve um protocolo? Eles são muito importantes para o funcionamento das redes de hoje em dia e é isso que nós vamos falar a partir de agora. Bom, o que é, na realidade, um protocolo? Para a gente entender melhor, nós precisamos voltar num princípio, que é o princípio básico de comunicação. Então, imagina só, eu e você. Como é que nós nos comunicamos e como nós conseguimos nos entender? Eu tenho até aqui uma descrição, ó. Toda comunicação face a face ou por rede é regida por regras pré-determinadas, chamadas protocolos. Então imagine que eu quero me comunicar com você, mas para isso nós precisamos definir uma regra. Que regra seria essa? A regra é o tipo de linguagem que nós vamos utilizar. Então, se eu falo português e você fala português, nós definimos aí uma regra de comunicação em que a gente padroniza que a linguagem que nós vamos conversar é o português. Imagine se eu soubesse falar apenas inglês e você soubesse apenas o português. Ficaria muito complicado, né? Seria impossível a nossa comunicação. Então, o princípio da comunicação é definir uma regra. Que regra é essa? É uma linguagem na qual nós dois possamos conversar. Então, um protocolo nada mais é um protocolo de rede, nada mais é que um conjunto de regras que definem como os equipamentos vão se comunicar, né? Então, o que é a rede em si? A rede são vários computadores que se conectam e trocam informação entre si. Mas para haver essa comunicação, precisa ter regras. E essas regras são estabelecidas através de protocolos. Ou seja, se você quiser ter uma rede, se você quiser se comunicar entre máquinas, entre computadores, você precisa de protocolos, de regras. Entendido? Então, bora lá! Então, o protocolo é um conjunto de regras e procedimentos a respeitar para emitir e receber dados numa rede. Então eu fiz uma analogia, né, do mundo físico, como é que é o princípio da nossa comunicação, e nada mais justo do que nas comunicações de rede você ter essas regras, esses conjuntos de regras. Então olha só o que o protocolo ele define, né? O conjunto de protocolos ele descreve alguns processos. Que processos são esses? Processos que vão permitir os computadores se comunicarem, se conectarem, né? Então, o principal processo é formato e estrutura da mensagem. O que é a mensagem? Mensagem é o conteúdo que circula através das redes. Então, o formato e a estrutura, como essa mensagem vai ser transmitida, é uma regra, é um protocolo, né? O método pelo qual os dispositivos de rede compartilham informações sobre rotas com outras redes. Então imagina que um protocolo, uma mensagem, ela vai ser transmitida através da rede. Imagine que você tem várias redes, né? Eu acredito que esse conceito ainda não é para a gente tratar agora. Eu vou tratar mais na frente, né, sobre o conceito de rotas. Mas imagine a princípio que para você se comunicar através das redes, você tem várias rotas onde sua mensagem vai percorrer. Então, o processo de definir por qual rota essa mensagem vai circular também é responsabilidade de um protocolo. Como e quando as mensagens de erro e de sistema são passadas entre dispositivos. Imagine que muitas informações trafegam na rede, pode acontecer erros. E para que as redes elas tenham qualidade e a comunicação seja feita de forma efetiva, precisa haver um controle desses erros para que, mediante esses erros, você possa fazer reenvios de pacotes e tudo mais, né? Pacotes de mensagens, a gente ainda vai falar sobre isso, fica tranquilo, tá? Então, como e quando esses erros eles vão ser analisados, também é responsabilidade do protocolo. A configuração e o término das sessões de transferências de dados. Isso aqui, pessoal, é um apanhado geral do que
o protocolo é responsável dentro de uma rede, mas vocês vão ver que a gente vai falar aqui sobre os conjuntos de protocolos, as 7 camadas, né, do modelo OSI, as 7 camadas do protocolo TCP/IP também. Então, definindo aí de forma bem sucinta, o protocolo descreve a regra de comunicação, mas não como elas devem ser executadas. Então, o protocolo ele descreve a regra, mas quem define como vai ser executado, aí já é uma outra história. Segura aí que você vai aprender ainda nesse curso, tá bom? Cada fabricante segue um padrão de comunicação. O que seria esse padrão de comunicação? Imagine que nós temos diversos fabricantes de equipamento. Pensa aí algum fabricante de equipamento de rede. Vamos pegar aí, né? Intelbras, D-Link, nós temos vários, né? TP-Link, vários fabricantes. Imagina que se esses fabricantes não tivessem uma regra, um conjunto de regras para ser seguido, eles não conseguiriam se comunicar entre si. Antigamente, para você ter uma rede, você precisava comprar todos os equipamentos, né, de um mesmo fabricante, para garantir que eles funcionariam entre si, porque não haviam regras definidas em que equipamentos de diferentes fabricantes funcionassem entre si. Então, acabava que ficava muito mais caro você ter uma rede de qualidade. Então, quando se definiu um padrão para a comunicação e os fabricantes adotaram esse padrão, então você consegue operacionalizar um equipamento da D-Link junto com o TP-Link, junto com o da Intelbras. Então isso facilitou demais o processo de comunicação, fez com que as redes elas se expandissem, o custo diminuísse, ou seja, tudo de bom, né? Então tá aqui, ó, nós temos o modelo de referência, o modelo OSI e o modelo TCP. Isso aqui cai demais nas provas de certificação da Cisco, diversas provas da área de redes que você fizer, né, concurso para a área de redes, vai cair, aliás, vai despencar. E isso aqui ainda derruba muitas pessoas. Tem gente aqui que faz vários cursos durante anos e ainda tem dificuldades em traçar qual a responsabilidade de cada uma das camadas do modelo OSI e do modelo de protocolo, que é o TCP/IP. Então vamos lá, ó, dentro das 7 camadas do modelo OSI, se a gente fizer uma abordagem, lembrando, a gente tem várias abordagens para as 7 camadas. Tem alguns livros, né, alguns autores que tratam a camada 1, né, como sendo a camada física. Outros autores tratam a camada 1 como sendo a camada de aplicação. Isso é apenas uma forma de abordagem, tá bom? Então, quando a gente fala abordagem top-down, o que significa top? Top em cima, down para baixo. Então, quando o autor ele faz uma abordagem top-down, ele está vindo de cima para baixo, né? Dizendo que a primeira camada é a camada do topo, a camada de aplicação, a segunda de apresentação e assim por diante. Quando a gente tem uma abordagem down, top, então a gente pega a camada de baixo como sendo a primeira camada. A maioria dos autores, a maioria dos livros, realmente trabalha aí na camada, a camada física como sendo a primeira camada, né? Camada de enlace de dados, segunda camada, camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Cada uma dessas camadas possui um conjunto de protocolos, um conjunto de regras e cada camada tem uma responsabilidade específica no que diz respeito ao processo de comunicação. E aqui no modelo TCP, que é o modelo de implementação propriamente dito, muito dos protocolos que você vê aqui dentro do TCP, eles trabalham de forma implementada nas redes, tá? Então aqui a gente tem dentro do modelo TCP a camada de aplicação, que corresponde, ó, se você for pegar aqui, ó, ela corresponde às 3 camadas do modelo OSI. Então, a aplicação do modelo TCP, ela corresponde no modelo OSI à aplicação, apresentação e sessão. Então, foi uma forma aí de acoplar todas essas 3 camadas.
Glauco, mas por que o modelo de referência está dividido em mais camadas? Porque vocês vão ver que isso aqui vai facilitar o processo de atualização, né? Dentro de cada uma dessas camadas, essas camadas têm uma função específica. Então, se você quer evoluir as redes, você quer atualizar alguma coisa dentro de cada camada, fica muito mais fácil tratar dessa forma do que tratar tudo em conjunto, tá bom? Então, vocês observam que isso aqui é muito conceitual, né? É muito teórico. Mas quando vocês forem partir para a configuração de equipamento, implementação de uma rede, vocês vão perceber o quanto é importante você entender esses princípios, inclusive para você trabalhar com diagnósticos de problemas de rede. Vou te dar um exemplo aqui, né? Dentro do conjunto de protocolos, nós temos um protocolo chamado ICMP, que é o protocolo responsável pelo ping. Já ouviram falar no ping? Aquele que você faz o teste para saber se as máquinas elas têm comunicação entre si. Você coloca lá ping, espaço, o IP da máquina que você quer testar, ela vai mandar 4 pacotes, enviar 4 pacotes e vai testar o envio e o recebimento. Então, esse protocolo, ele atua aqui, ó, na camada de rede, na terceira camada do modelo OSI. Então, isso significa que se o ping não funciona, ou seja, o ping não está funcionando aqui na camada de rede, o restante daqui para cima não vai funcionar, tá? Vou dar um exemplo. Quando você abre um site, você vai fazer uma requisição de um site, você está trabalhando aqui, ó, o protocolo HTTP na camada de aplicação. Então, quando você está sem internet, qual é a primeira coisa que você vê? Né? Você vai tentar entrar ali no Google, vai tentar acessar no navegador, você viu que está sem internet. Então, significa que a camada de aplicação aqui não está funcionando. Só que você vai fazer um teste mais embaixo para saber onde que realmente é o problema. Se é um problema aí de conexão, de cabeamento, de placa. Aí o que você faz? Segundo teste, você vai fazer um ping. Por que isso? Porque o ping, ele vai eliminar, né, ele vai eliminar a dúvida com relação aos problemas aqui de enlace e de camada física. Então imagina, se o ping funcionou na camada de rede, significa que a parte de enlace de dados ali, o switch, né, e a parte física de placa, de rede, de cabeamento, tá tudo ok. Se o ping funcionou, tá tudo ok. Agora, se o ping funcionou, mas o site não funcionou, tem algum problema aqui, ó, entre a camada de transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, observe que entender os princípios do processo de comunicação, de protocolos, ele vai fazer com que você consiga definir qual é o problema de uma rede e consiga realmente resolver. E você vai também se deparar em equipamento de redes que você vai precisar entender alguns conceitos, os tipos de protocolo, vai facilitar muito o processo de configuração. Nós temos um modelo de referência e um modelo de protocolo. Isso aqui confunde muitas pessoas. O que é o OSI? O OSI é a mesma coisa que o TCP? Não. Olha só, um modelo de protocolo. Protocolo TCP/IP, ele fornece um modelo que corresponde de perto à estrutura de um conjunto específico de protocolos. Deixa eu só abrir aqui o mouse, que aí fica mais fácil para a gente aprender. Então, olha só, o modelo de protocolo, ele fornece um modelo que corresponde de perto a uma estrutura de um conjunto específico. Então, o modelo de protocolo, ele é a implementação em si, né? Diferente de um modelo de referência. O modelo de referência, você utiliza-se apenas como base, tá? Então, o que vai operacionalizar mesmo dentro do equipamento de rede é o modelo de protocolo. E no caso a gente tem aqui o modelo TCP, que descreve as funções que ocorrem em cada uma das camadas dentro do conjunto TCP, beleza? E aqui, ó, o modelo de referência, ele fornece apenas uma referência comum para uma consistente manutenção dentro de todos os tipos de protocolos de serviço de rede. A gente ainda vai falar sobre as 7 camadas do modelo OSI, mas imagine que
esse modelo de referência ele foi criado para facilitar a manutenção. Então, se você imaginar que durante os anos os protocolos eles sofreram atualizações, né? Então, isso de dividir em camadas facilita esse processo de atualização e permite com que as redes evoluam de forma mais rápida, tá bom? O modelo de referência OSI é o modelo para as redes mais amplamente conhecidos. Então, definindo aqui bem o modelo TCP, ele está definido em 4 categorias e cada uma dessas categorias, camadas, né? 4 camadas e, a camada de aplicação, ela representa os dados ao usuário com codificação e controle de diálogo. Então, ela representa os dados. O que seria isso? Os dados, eles chegam aqui na máquina de que forma, né? Eles são transferidos, né? De que forma? Como é que funciona o processo de comunicação? Não sei se você já ouviu falar, mas 0 e 1, né? De forma binária. Então, esses códigos, eles precisam ser traduzidos de forma que nós, usuários, consigamos entender. Então, já pensou se aparecesse aqui na minha tela 010101, vários zeros e uns, eu não conseguiria entender nada. Então, a camada de aplicação ela é responsável por traduzir, né, essa mensagem e exibir para a gente aqui essa interface que nós temos hoje. Antigamente nós não tínhamos, né? Antigamente era só uma telinha preta do CMD, onde a representação de dados elas não eram tão interativas quanto a que a gente tem hoje. Dentro da camada de transporte, oferece suporte à comunicação entre diversos dispositivos e redes distintas. Então, ela é que dá o suporte realmente para que ocorra a comunicação e a transferência dessas mensagens. Agora, a camada de internet, no caso do modelo OSI, seria equivalente à camada de rede. Ela determina o melhor caminho através da rede. Então, aqui dentro da camada de rede, a gente tem também a parte de roteamento. Então, o equipamento, o roteador em si, ele é um equipamento de camada 3. Ele atua na camada de rede, porque ele é quem vai determinar o melhor caminho para o pacote, para a mensagem percorrer através da rede. E a camada de acesso à rede, que é equivalente à camada de enlace de dados e a camada física, do modelo OSI. Então imagine a camada de enlace como sendo a parte ali, como até está falando, controla os dispositivos de hardware e meios físicos. Quem são os dispositivos de hardware? Né? Então, os switches, que são as interconexões com os dispositivos finais, as interconexões diretas. Então, eu pego o cabo aqui, que sai da placa de rede do meu notebook, conecto o cabo, ele vai direto no switch, e o switch trabalha em camada 2, camada de enlace de dados, e a gente tem aí a camada física, né, que é propriamente a nossa placa de rede. A placa de rede é que é responsável aí por transformar essas informações em zerinhos e uns e transmitir através da rede. Então vamos lá, o processo de comunicação ele inclui alguns passos, né? De forma sucinta, eu vou falar aqui alguns desses passos, mas eu gostaria que você já entendesse que é um processo muito maior e muito mais complexo, que é o processo de comunicação, é o processo da interpretação de como ocorre tudo dentro de cada uma das camadas. Então, se eu for te dar uma aula aqui, a gente vai falar ainda sobre isso, especificamente sobre cada uma das camadas, isso é o processo de comunicação. Mas eu fazendo um resumo aqui, um apanhadão geral, seria: o primeiro é criação dos dados. Então, se não houver dados, se não houver informação, não há por que transmitir, não há por que comunicar. Então, é preciso que haja a criação dos dados. Posteriormente, os dados, eles não podem circular Imagina só, imagina que eu tenho uma informação muito grande e eu preciso circular pela rede. Se eu tenho uma única informação que eu vou circular através da rede e ela tiver toda compactada, eu vou conseguir transmitir somente por um canal, somente por uma rota.
E isso vai fazer com que a minha rede ela fique muito lenta. Então imagine que você vai baixar um vídeo aí, um filme de 10 gigas. Imagina que esse filme, ele fosse, teoricamente a gente enxerga aqui somente um arquivo quando a gente vai baixar, né? A gente baixa um filme, teoricamente para a gente chega só um arquivo. Mas o processo de transmissão, em que esse arquivo ele sai do servidor e vai para o seu computador, ele não vem em um único arquivo, ele não vem por uma única rota. Esse arquivo ele é dividido em vários pedacinhos, cada pedacinho desse vai por uma rota e quando chega no seu computador ele é remontado. Então, esse processo é chamado de segmentação. Eu divido um arquivo muito grande em vários pequenos pedaços para eu conseguir percorrer com ele em várias rotas. Isso vai fazer com que o meu processo de comunicação ele se torne muito mais rápido e vai, no local final, ele vai ser remontado. A gente tem alguns, não diria problemas, mas complexidade. Então, seria muito mais fácil eu pegar um arquivo só e percorrer por uma única rota. É muito mais fácil, não existe complexidade nisso. Só que a gente perde em contrapartida velocidade, desempenho. Então, esse processo de segmentar, ele acelera a velocidade das redes, a velocidade da comunicação, porém ele aumenta a complexidade. Inclusive tem um conceito que é chamado multiplexação, que a gente vai falar ainda sobre ele, que é o processo de intercalar essa segmentação em diversas rotas, tá bom? Mas segura aí que a gente ainda vai falar sobre isso. Tá difícil, tá um pouquinho complexo para entender? Não se preocupa, tá? Entender redes de computadores realmente no começo é um pouco difícil, é um pouco confuso, complexo, mas quando você consegue entender a coisa de uma forma bem ampla, você vai conseguindo ligar os pontos. Então não se preocupe se a princípio está um pouquinho difícil, assiste mais as aulas e aí quando chegar mais lá na frente você vai conseguir conectar os pontos. É assim, é uma escada, é um processo, você também não pode pular etapas, tá? Esse curso eu estou gravando passo a passo, então muitas vezes se você passar por uma aula a seguir, pode ser que você não entenda alguma etapa, então é importante que você siga de forma cronológica. Se você já conhece, se você já sabe muitos desses conceitos, tá tranquilo, tá tudo certo, então você pode passar aí, pode seguir adiante. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nas mensagens, pode mandar um comentário, uma pergunta, que eu vou te responder com todo carinho, beleza? Então, falamos aí sobre a segmentação, né? As mensagens elas são divididas e encapsuladas. A gente vai falar ainda sobre isso. Geração dos dados no meio físico na camada de acesso. Então, depois que você criou os dados, segmentou, dividiu, então você vai gerar esses dados no meio físico. Vai ser a parte aí, do transporte de dados através das redes. Depois que os dados transportaram pelos meios, né, os meios físicos, ele vai chegar em um local. E esse local é o local de recepção, onde vai chegar todos aqueles segmentos, vão ser desencapsulados, desempacotados e vão ser remontados, né? Vão ser colados todos eles novamente e é isso. Então, ocorreu a finalização do processo de transferência dos dados e agora ele vai subir ali para a camada de aplicação, que é a camada responsável por nos mostrar a informação. Então, a gente vê, estou vendo aqui na tela do meu computador a informação, mas até o momento dessa informação ser exibida para mim, que está na camada de aplicação, ela percorreu todas as 7 camadas ali do modelo de referência do OSI, beleza? Então, vamos seguir em frente. Bom, então, na aula anterior eu falei para você sobre, de forma geral, o processo de comunicação e aqui eu trago uma imagem representativa desse processo de envio e recebimento de informação. Então, vamos tentar entender essa imagem aqui, Ao enviar mensagens em uma rede, a pilha de protocolos em um host opera de cima para baixo. Então, quando eu envio uma mensagem, eu estou operando de cima, na abordagem top
DAO. Então isso significa, quando eu envio, eu estou aqui no meu e-mail, né? Imagina você abrindo o seu Gmail, você vai enviar uma mensagem, você está na camada de aplicação, você está lá no topo. E aí você enviou essa mensagem, ela vai percorrer as 7 camadas do topo para a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, até a camada física. Aí na camada física ela vai ser transformada em zerinhos e uns, né? E aí sim ela vai ser enviada através dos meios para quem é responsável por receber ela, né? O destino. Então observa aqui, que eu tenho esse processo começando aqui na área de dados. Eu gerei os dados. O próprio usuário, ele gera os dados no momento que você vai fazer o processo de envio de e-mail. E aí, aqui está a representatividade de 4 camadas. Aqui é do modelo TCP. Então imagine aqui a camada de dados como sendo a camada de aplicação, que ela faz alusão ao modelo OSI na camada de aplicação, apresentação e sessão. Então essa camada de dados aqui, que a gente pode observar, vou até marcar aqui para ficar mais fácil para você ver. Então essa camada de dados é a camada de aplicação do modelo TCP, e o modelo TCP ele corresponde às 3 camadas do modelo OSI, que é a aplicação, apresentação e a sessão. E aí depois a gente vem para a camada do TCP, que é a camada de transporte, também equivalente à camada de transporte do modelo OSI. Posteriormente, a camada aqui, que o protocolo IP vai atuar, é a camada de rede. E na camada aqui, Ethernet, é a parte física da coisa, onde a gente encontra a referência, né, no modelo OSI como sendo a camada de enlace de dados e a camada física. Então, gerei os dados aqui na camada de aplicação, passei para o processo de transmissão e de definição de rotas, transformei essa mensagem em zerinhos e uns, ela saiu do servidor e foi lá até o cliente web, né? Poderia ter sido o processo inverso também, tá bom? Então, esse é o processo de comunicação. Quando você vai enviar uma mensagem, você sai da camada de aplicação até a camada física. Se eu estou recebendo uma mensagem, então imagina que eu vou receber uma mensagem, uma informação no meu computador, eu vou receber ela através da minha placa de rede. Então chega por baixo na camada física até o momento em que ela aparece aqui na minha tela na camada de aplicação. Parece um pouco confuso, né? Fica muito abstrato muitas vezes para exemplificar essas questões, né? Mas você vai ver que durante o processo de aprendizado você vai começando a entender, vai começando a fazer sentido. Então tá aqui, eu tenho uma visão geral do modelo OSI, como eu falei para você, né? Camada de aplicação, apresentação e sessão. Essas 3 camadas aqui, elas são referente à camada de aplicação do modelo de protocolo TCP, tá? Já a camada de transporte, ela é equivalente à camada de transporte do modelo TCP. Camada de rede também equivalente à camada de rede do TCP, e aqui as duas, enlace e camada física, responsável aí pela camada física do modelo de protocolo. Então, lembre-se sempre disso aí, essas referências, porque isso cai bastante em provas de redes e de certificação. Então, o modelo OSI, ele foi elaborado pela ISO. O que é a ISO? A ISO é uma instituição de padronização, é uma organização de padronização. Então a ISO criou o modelo OSI para padronizar, para fornecer, olha só, fornecer uma estrutura na qual se pudesse construir um conjunto de protocolos de sistema aberto. O que seria isso? A ISO desenvolveu um modelo de referência OSI para que todos os fabricantes utilizassem isso como um sistema aberto. Então, um sistema aberto, todos os fabricantes que desejarem utilizar o modelo no processo de fabricação dos seus equipamentos, vai ganhar a interoperabilidade.
que é interoperabilidade? Então, se eu sou um fabricante, eu quero que o meu equipamento ele seja operacionalizável junto com outros equipamentos de qualquer outro fabricante, eu preciso seguir um modelo. Então, eu vou seguir o modelo de referência OSI e vou garantir com que o meu equipamento ele consiga se comunicar com os outros fabricantes. Então, essa foi a responsabilidade da ISO de criar esse modelo, que é um sistema aberto, para fazer com que os fabricantes eles conseguissem ter essa interoperabilidade entre si. Né? Lembra desse termo? Interoperabilidade é o poder de equipamentos de diversos fabricantes conseguir operar juntos. Então, o conjunto de protocolos seria usado para desenvolver uma rede internacional que não seria dependente de sistemas, marca isso aqui bem, sistemas proprietários. Então, antigamente só existia sistemas proprietários, ou seja, para você montar uma rede você tinha que comprar um conjunto de equipamentos de um único fabricante. Isso fazia com que os sistemas eles fossem bem caros, a evolução das redes demorava muito. Então, quando se criou esse padrão, as redes evoluíram assim de uma forma gigantesca. Então, fez grandes contribuições ao desenvolvimento de outros protocolos e produtos para todos os tipos de rede. Então, a gente só teve vantagem ao implementar o modelo de referência OSI. Aqui, eu vou deixar isso aqui para você, tá? Então, você dá uma pausa. A gente já falou muito sobre cada uma das camadas, quais são as responsabilidades. Isso aqui é um resumão para você utilizar aí, tira um print, imprime isso aqui, cola aí na sua parede, se você vai fazer alguma certificação, se você vai fazer alguma prova, isso aqui é um resuminho de cada uma das camadas e vai facilitar demais o teu entendimento com relação ao modelo OSI, beleza? Obtendo os dados para o dispositivo final. Aqui a gente tem uma representação gráfica, né, de dois computadores e olha só, a gente tem um conceito bem interessante que é PDU, significa Protocol Data Unit, né? Não significa, né? Protocol Data Unit é o termo em inglês que significa unidade de dados de protocolo. O que seria isso? Um PDU é um pequeno pedaço da informação. Lembra que eu falei lá no começo sobre segmentação, dividir os seus arquivos em diversos pedaços? Então, muitas vezes as pessoas, você já deve ter ouvido falar nesse conceito, pacote de dados, os quadros, né? Ou então mensagem. Tudo isso, pessoal, cada pedacinho, né? Pacote, quadro, frame, cada um dessas nomenclaturas, elas vão estar dentro de uma parte do processo de comunicação. Então, pacote de dados, por exemplo, a gente diz que um pacote é na camada 3, na camada de rede, né? O frame a gente diz que é na camada 2, de enlace. Então, de acordo com cada estágio de cada camada do modelo, esse pedacinho de informação ele vai ter um nome, seja pacote, quadro, frame, mas todos eles são PDUs, tá? Então lembre-se, pacote é um PDU, frame é um PDU, que é um pequeno pedaço da informação. Então, PDU é unidade de dados de protocolo. Então aqui a gente tem uma representação, o computador de origem, né? E ele tem aqui o seu endereço, o endereço de destino e na realidade o protocolo, né? A unidade de dados do protocolo, o PDU, ele contém essas informações. Então cada pacotinho, né? Cada PDU ele contém endereço de destino, endereço de origem e os dados. Então imagina que você pegou uma informação bem grandona, dividiu ela em vários PDUs e esses PDUs eles vão percorrer por diversas rotas na rede. Então imagina como é que você vai identificar que aquele pedacinho de informação é um pedaço que faz parte de um todo quando ele chega no seu destino final. Então, para isso, você precisa ter nesse pedacinho de informação
da onde ele saiu e para onde ele vai. Então ele vai percorrer um caminho, mas quando ele chegar você sabe de onde ele está vindo e qual era o destino final dele. Então por esse motivo, cada PDU carrega dentro ali do seu cabeçalho o endereço de destino e o endereço de origem dessa informação e os dados em si, né? Então dentro disso ele carrega aqui, ó, endereço MAC, IP e portas por onde essa mensagem vai circular. Belezinha? Entendido o que é PDU? Vamos para a próxima aula. Então vamos lá, agora vamos falar sobre como obter os dados através da rede. Ó, os endereços da camada 3 devem incluir identificadores. Logo atrás, na aula anterior, nós falamos sobre PDU, né? Agora a gente está falando aqui do PDU de camada 3, que é o pacote. É o pacote, como você já ouviu falar. Ele deve incluir identificadores que permitem os dispositivos intermediários localizá-los, tá bom? Então, ó, dentro da camada 3, o PDU, ele é chamado também, conhecido como pacote, e ele carrega essas informações. A gente até falou, só que agora ela está definindo aqui, está definindo quais são esses endereços. Então imagine só que eu estou aqui, ó, sentado nessa máquina, o meu endereço IP é 209.165.200.230. Então, ó, eu estou conectado a um roteador. Lembre-se, pessoal, se você não estiver entendendo agora, você vai entender mais lá na frente, tá? Aqui, ó, eu estou conectado no meu computador dentro da minha rede. Os 3 primeiros octetos aqui desse endereço IP, ele representa a minha rede. Então, ó, 209.165.200. Você pode ver aqui que esse prefixo também corresponde a essa rede. 209.165.200. Tanto é que aqui, ó, onde diz que é o endereço de destino, a gente tem um endereço de rede. Endereço de rede é o prefixo dos 3 primeiros octetos nesse caso, que é uma classe C, que representa a qual rede eu estou conectado. Então, eu estou conectado na 209.165.200. Aí tem um equipamento intermediário aqui, né? Um roteador. No caso aqui, entenda isso como a malha de rede, a rede geral, que vai fazer com que eu me conecte com a outra ponta aqui, que é um dispositivo VoIP, né? Um voz sobre IP, um telefone. E esse telefone ele está conectado em um outro roteador que está na rede 209.165, tá? 209.165, então aqui, ó, também, ó, 209.165. Poderia estar na rede aqui também 209.165.202? Sim. Talvez aqui ele colocou, né, que ele está na rede 165 porque ele segmentou. Isso aqui é uma classe B, por exemplo. A gente ainda vai falar sobre as classes, você vai entender melhor isso aí. Mas imagine como o endereço de rede sendo um prefixo que representa a qual rede esse equipamento pertence. E aqui, ó, no caso aqui, o endereço do dispositivo final e os dados. Então, olha só como fica fácil de ser identificado. Se eu tiver um PDU desse aqui percorrendo na rede, quando ele saiu aqui da minha máquina e ele chegou aqui no dispositivo final, né? Na realidade está o inverso aqui, ele está dizendo que é o dispositivo final, poderia ser o inverso, poderia eu estar fazendo uma ligação do computador pro telefone VoIP ou vice-versa aqui, né? Mas imagine como sendo o dispositivo final aqui, o telefone. Então eu enviei a mensagem, né? Esse PDUzinho saiu daqui dessa máquina e chegou aqui do outro lado essa caixinha de informação. Então, através dessa caixinha de informação, o VoIP ele vai conseguir identificar de qual rede ele veio, né? Então ele veio dessa rede. E qual o dispositivo? Eu poderia ter dentro dessa rede aqui diversos computadores, diversos dispositivos, mas eu marquei aqui como sendo esse dispositivo. Então eu sei de onde veio essa informação e sei que ela veio para mim, porque ela chegou aqui, né? Então esse é o processo de comunicação, esse é o princípio aí de armazenamento de informação dentro de um PDU.
Agora aqui nós temos a representação gráfica para ficar mais fácil para você entender. Nas aulas anteriores a gente já destrinchou, já falou bastante sobre que a camada de aplicação aqui do modelo de protocolo TCP, ela representa as 3 camadas aqui do modelo OSI. A camada de transporte, ela faz referência à camada de transporte, a camada de rede e a camada de internet. E as duas aqui, enlace e física, faz referência a acesso à rede. Então tem mais aqui também algumas poucas informações do que cada um desses protocolos faz, né? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Se você observar aqui, ó, a sombrinha está até pegando que esses protocolos eles pertencem à camada de aplicação. Então, se você já ouviu falar no protocolo DNS, quando você vai configurar aí no seu computador o endereço IP, o endereço DNS, o DNS é um protocolo que atua na camada de aplicação. O que é o DNS? Domain Name Server. Ele é quem converte os endereços IPs em nomes de domínios. Não se preocupe, se você não estiver entendendo, a gente ainda vai ter uma aula só sobre DNS. O protocolo HTTP é o responsável aí por transferir hipertexto, por deixar os sites mais amigáveis, né? Então, por trás ali do site, se você já ouviu falar em HTML, né, ali são códigos e esses códigos são traduzidos ali para você ver o site bonitinho, né? Então, o HTTP ele é responsável por transferir esse hipertexto, toda essa linguagem que fica ali por trás, ou seja, ele trabalha na camada de aplicação. O protocolo SMTP, que é o protocolo aí de transferência de e-mail, né? Simple Mail Transfer Protocol. A gente tem o POP também, tem o DHCP, que é o protocolo de distribuição de host dinâmico. Então agora vamos falar da camada de aplicação. A gente já falou bastante aí no decorrer do nosso curso sobre os protocolos que contemplam, né, que estão dentro da camada de aplicação. São eles aí, você já conhece, o HTTP, o DNS, né, o SMTP, são vários protocolos que atuam nessa camada. E a camada de aplicação a gente pode dar diversos exemplos aí, né? Servidores web que possuem diversos serviços. Olha só aqui, ó, o termo serviços, tudo que é referente a serviço de internet vai estar aí dentro da camada de aplicação. Então imagina você vai imprimir aí um boleto para pagar uma fatura da sua conta de celular. Você acessa o site da Claro, dentro lá tem uma aplicaçãozinha web que você digita o seu login, sua senha, você criou uma seção para acessar determinados dados, vai lá e imprime seu boleto. Tudo isso aí está na camada de aplicação. Só que o processo de comunicação, ele engloba todas as camadas. Então, por exemplo, você entrou na aplicação web lá, vai ter um login e uma senha. Esse login e senha, ele vai te permitir entrar, vai criar uma sessão dentro do sistema para você poder entrar. Então, se você observar aí o processo de comunicação, ele acontece dentro dessas 7 camadas. A gente vai falar que não necessariamente acontece na ordem. Muitas vezes você que está começando a aprender redes aí pensa que o processo acontece da aplicação para apresentação, para sessão, para transporte. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes o processo acontece da camada de aplicação para a camada de transporte, para a camada de rede. Então depende muito desse modelo. E inclusive quando vocês aprenderem Packet Tracer, vamos ter uma aula falando sobre Packet Tracer. Lá você pode ver de forma exemplificada, de forma visual, como é que acontece esse processo e cada etapa do processo na sua determinada camada específica, tá bom? Então aqui, ó, dentro da camada de aplicação, a gente tem aqui, ó, os serviços e as aplicações que estão dentro dessa camada. As aplicações fornecem uma interface humana. Serviços seguem protocolos para preparar os dados para a rede. Então, a camada de aplicação ela é a mais próxima do usuário final. Então, dentro, por exemplo, da camada de aplicação, eu tenho o serviço de e-mail. Né? Eu entro ali no meu Gmail, aquilo ali é uma aplicação que me permite enviar e receber mensagens por meio do protocolo SMTP. Belezinha? Então, vamos para frente.
Modelo cliente-servidor. Por que esse termo cliente-servidor? Então imagina que toda vez que você vai requisitar algum serviço na internet, na web, você vai requisitar alguém que serve. Quem é esse alguém que serve? É um servidor. Então, o servidor é uma máquina onde ela vai prover serviços para um usuário final, que a gente chama geralmente de cliente. Então, esse termo modelo cliente-servidor é um modelo que o usuário final vai acessar um serviço que está dentro de um servidor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Os processos de cliente-servidor são considerados como estando na camada de aplicação. Então, eu vou acessar o meu e-mail. Eu entro na camada de aplicação, entro no meu serviço de e-mail e eu vou fazer uma consulta nas minhas mensagens. Essas mensagens, elas estão no servidor. Então, eu acesso o servidor por meio da camada de aplicação para conseguir ver os meus e-mails. Então, aqui, ó, um exemplo. Cliente. Cliente é uma combinação de hardware e softwares que as pessoas usam diretamente. Então, cliente é um dispositivo final, pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser um celular, enfim, todo dispositivo que acessa na borda da rede é um cliente. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Um smartphone, telefone, computador, e os arquivos são carregados do cliente, ó. Quando a gente fala em carregar do cliente para o servidor, a gente está fazendo um upload, né? Estou enviando informações do cliente para um servidor, estou carregando, estou subindo, isso é upload. Então, quando o cliente acessa as informações do servidor, ele está puxando, né? Ele está fazendo o download. Então, olha só, o cliente aqui está fazendo o upload de arquivos em um servidor. A gente pode dar um exemplo claro disso aqui, quando você instala no seu celular o Google Drive ou até mesmo o Google Fotos. Você tirou uma foto no seu celular, o cliente, ele já sincroniza de forma automática com o servidor do Google Fotos, ou seja, ele faz o upload lá para o Google Fotos. E aí você apaga do seu celular, porque você já fez o backup. Quando você quiser novamente, você acessa a aplicação e faz o download. Então, todo esse princípio funciona através do modelo cliente-servidor, ou seja, todos os aplicativos, todas as aplicações que você utiliza dentro do seu celular funciona baseado em modelo cliente-servidor. Você vai acessar o WhatsApp, você acessa por meio de um aplicativo, aplicação, e essa aplicação ela transfere mensagens de um cliente. Eles dizem que a informação ela vai de ponta a ponta, né? É criptografada de ponta a ponta, que você envia a mensagem do seu celular cliente, ela não é armazenada no servidor e vai para a pessoa que está te mandando, para a pessoa que você está enviando essa informação. Então, eles dizem que um envio de mensagem de ponta a ponta onde não existe um intermediário. Eles dizem. Não sei se você vai acreditar, não acredito que seja sempre assim, né? Talvez, pode ser, não posso afirmar com toda certeza, mas a gente sabe aí que existem muitas empresas que armazenam informações suas sem nem pedir posse, né? Então, mas o princípio é esse, cliente e servidor, né? Sempre passa por um servidor onde armazena essas informações. E aqui a gente até falou o que é a função do servidor, para que ele serve. O servidor ele é qualquer dispositivo que provê serviço. Então, se eu tenho um computador em que dentro desse computador tem uma pasta onde eu compartilho arquivos, ele teoricamente ele pode ser sim um servidor de arquivos, porque ele está provendo o serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos. A gente sabe que o conceito de servidor, de serviço dentro de uma grande rede, ele é um pouco diferente, né? A gente precisa fazer instalação de servidores, se você utiliza Windows ou se você utiliza Linux. Talvez você já passou pelo processo de configuração desses servidores, é algo um pouco maior, mas pegando como base aí o princípio, o servidor é qualquer máquina em que provê um determinado tipo de serviço, beleza?
Serviço e protocolo DNS. Agora nós vamos entrar nesse bendito que muitas pessoas ainda confundem, muitas pessoas ainda têm dúvida quando começa a estudar redes, mas entender esse conceito é o princípio para você entender como é que funciona as aplicações na internet. Então vamos lá, o protocolo DNS ele define um serviço automatizado que alia nome de recursos com o endereço de rede numérico necessário. Eu não entendi bulhufas, Glauco, desenha, explique isso aí que eu quero entender. Então vamos lá, imagine que você entrou num site aí na internet, g1.com, ou antigamente globo.com, você entrou aí no facebook.com. O que é esse nome, né? www.facebook.com. Facebook é um nome que você dá para um determinado servidor que provê um determinado serviço. Então, quando você digita Facebook, você está acessando um servidor que provê a aplicação do Facebook, certo? Mas, Glauco, por que nomes? Né? A gente sabe, quem estuda redes, não sei se você já ouviu falar, mas existe um negócio chamado endereço IP. Né? Endereço IP. Cada máquina na internet, ela é representada, ela pode ser encontrada através de um endereço. Então, imagina você na sua casa. Na sua casa você não tem um número. Esse número, ele representa a localização da sua casa, né? O endereço. O endereço da sua casa representa o local. Então, da mesma forma, todos os computadores, todos os dispositivos que acessam a internet, estão na rede, eles precisam de um endereço que os identifique. Esse endereço é chamado endereço IP e é representado por um número. Ou seja, imagine que cada máquina tem um endereço IP, tem um número. Agora imagina que para você acessar um serviço, uma aplicação, você está acessando uma máquina. Lembra que eu falei que o servidor é qualquer máquina que provê serviço? Então, se você vai acessar um site, o Facebook, na realidade você está acessando um servidor que provê aquela aplicação. Agora imagine se você tivesse que, ao invés de digitar o nome Facebook, você tivesse que digitar o endereço IP dele para poder acessar, né? O quanto seria complexo você decorar. Já imaginou? Olha só esse endereço, 198.133.219.25. Esse aqui é o endereço do site Cisco. É mais fácil para a gente decorar o endereço cisco.com ou número de endereço IP, né? Então, essa questão de converter um nome em um endereço e vice-versa, converter um endereço em um nome, a gente chama de DNS. DNS, Domain Name Server. É o servidor de nomes e domínios que é responsável por correlacionar o endereço IP das máquinas servidoras com um determinado nome e de domínio. Agora, para a gente entender melhor, mas como é que funciona essa questão de nome? Eu posso ter o nome que eu quiser, o meu nome, por exemplo, é Glauco Carvalho. Se eu quiser a qualquer hora ter esse site, o meu site glaucocarvalho.com, eu posso só chegar e configurar. Como é que funciona isso? Bom, existe um órgão que é responsável por controlar esses nomes e domínios. Tá? A gente vai falar mais para frente quando entrar na parte de endereçamento IP, que órgão é esse, o que ele faz. Mas de início, para você entender, esse órgão, ele gerencia esses nomes e domínios. Então, quando você quer registrar o seu site com o seu nome, você precisa registrar através de um órgão competente. Existem vários sites na internet que te possibilitam registrar um nome, um domínio, tá? Se você pegar aí no Brasil, a gente tem um registro BR. Se você entrar nos grandes sites aí, nas grandes empresas de hospedagem, todas elas
vão ter a possibilidade de registrar o seu domínio e aí você precisa pagar. Então existe um órgão que gerencia, que controla tudo isso, mas ele precisa ter um valor financeiro para conseguir administrar isso. Então, para isso, o cliente que quer comprar um determinado nome, ele tem que pagar. Então, por exemplo, eu quero ter o meu site glaucocarvalho.com.br, eu fui lá no registro BR, comprei, né, paguei um valor, R$40, para eu ter disponível esse nome, tá? E aí eu criei o meu site em um serviço de hospedagem e aí vinculei o meu nome ao endereço desse servidor. Quando você começar a estudar aí, ou se você já sabe, né, se você já construiu algum site, você precisa entender que o seu site ele vai estar hospedado em um servidor que você paga, né, uma local web ou um hosting, enfim, HostGator, existem várias empresas que fazem hospedagem de sites, e aí você precisa registrar o seu endereço de domínio e apontar para o endereço, né, o endereço do seu servidor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então imagina que eu fui lá no registro BR, registrei o meu domínio glaucocarvalho.com.br e aí o que eu vou fazer? Eu vou apontar esse domínio para o meu endereço IP, né, o endereço IP do meu servidor de hospedagem. Então, basicamente é isso, é dessa forma que funciona a conversão de nomes e domínios, e o protocolo que é responsável por fazer essa conversão aí é o DNS. Então, se o DNS não estiver funcionando, o DNS da sua operadora, por exemplo, você se conecta na internet através de uma operadora, de um provedor de serviço, conhecido aí como o ISP, Internet Server Provider. Se o DNS do seu provedor de serviço não estiver funcionando, você não vai conseguir acessar os sites, porque você vai digitar lá facebook.com, o DNS não vai conseguir fazer esse trabalho de conversão, você não vai conseguir acessar o servidor. Então tá entendendo a importância de você conhecer os protocolos, as camadas do protocolo TCP, do modelo de referência OSI, para você conseguir identificar aonde exatamente está o problema. Então, diversos protocolos são responsáveis por diversas aplicações. Então, se a gente não entender para que eles servem, a gente não vai conseguir resolver os problemas de redes. E o DNS é um dos protocolos que muitas vezes faz você ficar doido aí, tentar entrar na internet e não saber por que está funcionando. Às vezes é o DNS que está com problema. Então, essa foi a aula de DNS. Então tá aqui, serviço www e HTTP. Também são protocolos. Ó, os navegadores web são aplicações para se conectar ao World Wide Web e acessar recursos armazenados em um servidor web. Então, quando você entra na internet, você entra através do seu navegador e digita www.cisco.com, você está digitando um endereço, né, que é uma URL, é um endereço onde está localizado determinadas informações. O protocolo DNS vai entrar em ação, vai substituir esse nome, vai correlacionar esse nome com um endereço e vai solicitar a página para um servidor. E esse servidor, geralmente é um servidor HTTP, onde contém os códigos da página que você vai acessar, né? Os códigos HTML, os códigos Java, PHP, e aí esses códigos vão ser traduzidos na camada de aplicação e você vê aquele site lindo ali que você está entrando. Então essa é uma das grandes vantagens de nós termos vários protocolos atuando principalmente na camada de aplicação, transformar toda aquela informação que é uma linguagem desconhecida, uma linguagem complexa, numa coisa linda e maravilhosa que a gente consegue interagir, que são os sites. Agora vamos falar sobre protocolo FTP. O que significa FTP? File Transfer Protocol. Então, é um protocolo de transferência de arquivo. Já imaginou você dentro da empresa que você trabalha ou de qualquer local que você está conectado na internet, você precisa acessar determinados arquivos?
Então, existe um protocolo que é responsável por fazer com que você consiga acessar esses arquivos e, inclusive, transferir através da rede. Olha só, possibilita a transferência de arquivos entre um cliente e um servidor. Imagina, por exemplo, quando você vai baixar um driver. Sabe o que é driver? Quando você formata o seu computador, você precisa instalar o driver de vídeo, de áudio, e aí você vai entrar no site do fabricante, e aí lá você vai digitar o modelo do seu computador e vai baixar esse driver. Geralmente, esses arquivos de drivers, eles estão dispostos em um servidor de arquivo FTP, que faz com que você se conecte via camada de aplicação e faça o download desse arquivo que está dentro de um servidor FTP. Então, ó, é uma aplicação que roda em um computador e é utilizado para carregar e baixar arquivos de um servidor. Então, você entrou lá no site do fabricante, o site do fabricante está hospedado em um servidor e dentro desse servidor tem um serviço de FTP. O FTP ele precisa de duas portas de comunicação. A gente ainda vai falar mais sobre o que são portas, mas imagine portas como sendo, o próprio termo já diz, né? Porta é uma barreira de acesso em que ela pode estar aberta ou fechada para passar comunicação. Então, ó, a gente utiliza a porta TCP/21 e TCP/20 para comunicação do FTP. Se essa porta estiver fechada na sua rede, você não consegue acesso. Se ela estiver aberta, você consegue acesso. Então, existem diversas aplicações, diversos protocolos, e cada um dos protocolos de rede utiliza uma porta de comunicação. Então, você como administrador de rede, aquela pessoa que vai fazer o gerenciamento, você pode determinar quais os tipos de serviços na sua empresa vão estar disponíveis. Aqueles que tiver disponíveis, você tem que deixar a porta disponível. E aqueles que você não quer que sejam acessados de fora ou até mesmo de dentro da sua empresa, você pode configurar para essas portas estarem fechadas, certo? Então, o FTP utiliza as portas 20 e 21. Protocolo TCP e UDP. São dois protocolos aí que muitas pessoas confundem, mas que são fundamentais para cada tipo de aplicação, tá? Então, vamos entender para que cada um deles serve. Então, o protocolo TCP, vou falar algumas propriedades desse protocolo. Ele é confiável, ele confirma dados, reenvia os dados perdidos, entrega dados na ordem que foram enviados. Se a gente observar aqui algumas características que são bem importantes, a gente tem aqui, ó, confiabilidade. Então, as informações que utilizam o TCP, elas são confiáveis, porque durante todo o processo de transmissão, existe uma parte de confirmação, ou seja, a informação chegou no seu destino, vai confirmar se todos os pacotes chegaram, se não chegaram, ele manda uma mensagem de reenvio desses pacotes. Ela faz a confirmação, ó, de dados, ela reenvia dados perdidos e entrega na ordem que foram enviados. Por que acontece isso? A gente tem maior confiabilidade no TCP, mas esse tipo de protocolo ele vai funcionar bem nesse tipo aqui, ó, de situação, e-mail. Agora, se a gente for pegar como base aqui, ó, telefonia IP e vídeo streaming, a gente vai usar o UDP. Por quê? Porque nesse tipo de comunicação, a gente precisa de velocidade. Então, imagina num vídeo streaming, numa live, ou através de uma ligação. Se durante esse processo você tiver lentidão, né? Se o processo de comunicação ele falhar demais durante o processo de comunicação, se você perder um pedaço de uma fala durante uma ligação ou de um vídeo streaming, isso vai comprometer o entendimento da mensagem, certo? Então, se eu estou conversando com você, fica falhando demais, ou até mesmo a internet está lenta, vai comprometer o resultado da comunicação. Diferentemente quando você vai abrir um e-mail, tá? Porque se o e-mail demorar 5 minutos para abrir,
ele vai carregar, ele vai abrir. Ele pode demorar, mas ele vai abrir. Então não vai comprometer o tempo, sim, claro, mas não vai comprometer o resultado da entregabilidade dessa informação. Você vai receber a informação completa. Vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque ele é mais confiável, porque ele confirma dados, ele verifica o que foi errado, retransmite. Então todo esse processo exige maior... Todo esse processo exige um pouquinho mais de desempenho da rede, então vai fazer com que você tenha menos velocidade em detrimento da confiabilidade. Já no protocolo UDP, ele é mais rápido, ele não solicita confirmação, não reenvia dados perdidos, entrega os dados como eles chegam. Então é papum, ele não quer saber se vai confirmar a informação, se está certo ou se está errado. Porém, ele trabalha de forma mais rápida, então é totalmente mais viável para esse tipo de serviço, telefonia e vídeo streaming. Então são dois tipos de protocolos e cada um é mais adequado para um tipo de serviço. Como eu já falei para você, o UDP ele é mais rápido, só que não é tão confiável, ele não estabelece uma comunicação antes de enviar os dados. Ou seja, ele não cria uma conexão, ele não cria, ele não estabelece essa sessão para fazer essa comunicação. Então, ele não é orientado à conexão, diferentemente do TCP, que é orientado à conexão. Então, a gente já falou aqui sobre vários tipos de protocolo, até comentei com você que cada protocolo possui um número. Esse número é referente à porta que habilita ou não esse serviço na sua rede. Então aqui a gente tem endereços de aplicações por porta e agora você vai entender como é que funciona isso. Então imagine aqui que eu tenho um processo de comunicação através do correio eletrônico. Eu vou fazer aí, eu vou enviar uma mensagem ou eu vou receber um e-mail através do meu servidor de e-mail. Então, enviei aqui para esse endereço, né, o assunto do e-mail, e esse processo de comunicação, ele se dá através do serviço aqui, POP3, que é um protocolo de rede POP3 responsável por acessar os arquivos do e-mail na camada de aplicação. E qual é a porta do POP3? É a porta 110, ou seja, se essa porta estiver desabilitada no seu servidor, você não consegue acessar os seus e-mails através da camada de aplicação. Agora a gente já fala aqui da página HTML. A página HTML também está na camada de aplicação e ela é acessada por meio do protocolo HTTP. Certo? E o protocolo HTTP utiliza-se da porta 80 para se comunicar. Ou seja, se tiver desabilitada a porta 80 na sua rede, você não consegue acessar sites. E os chats de internet Messenger, a gente utiliza a porta 531. A gente possui diversos tipos de chats, desde o WhatsApp, enfim, antigamente a gente tinha um Messenger, mas existem várias plataformas que provêm serviços de chat e cada uma dessas aplicações vai possuir um tipo de porta diferente. Então, dependendo da aplicação que você quer rodar na sua empresa, você vai ver qual a porta que ela utiliza para poder habilitar para essa aplicação funcionar. E isso vale para diversos outros serviços. Então, se você dentro da sua rede você quiser disponibilizar um acesso a determinado tipo de aplicação, você precisa verificar qual a porta que ele utiliza, porque se essa porta estiver bloqueada, o usuário da sua rede não vai conseguir acessar. Então aqui a gente tem alguns serviços e portas que a gente precisa entender. Então, dentro da numeração de 0 a 1023, nós temos as portas que são mais conhecidas, as portas utilizadas por várias aplicações aí que nós já conhecemos, inclusive já até falamos, olha só, FTP, porta 21, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80,
POP3 110, Internet Relay Chat 194 e o HTTPS 443. Então existem outras portas que são conhecidas também e elas estão dentro dessa faixa aqui de numeração. Isso aqui também cai demais em várias provas de rede, de certificação. A gente tem aqui da 1024 a 49.151 portas registradas. O que são portas registradas? São portas referentes a aplicações específicas e proprietárias. Então aqui a gente tem o MSN, porta 1863, né? E aqui a gente tem, né, a 8008, que é a HTTP 8080 também, né? E o que você precisa entender? Se você tiver uma determinada aplicação e você quiser disponibilizar isso através da internet, você pode configurar, você pode utilizar uma porta registrada específica para a sua própria aplicação. E isso é interessante, por quê? Porque vai fazer, se essa sua porta for única, registrada, vai fazer com que as informações que circulam na sua aplicação, elas usam uma porta específica, uma porta que você mesmo definiu, tá bom? E a gente tem as portas privadas, que são do 49.152 a 65.535. Aí eu vou deixar aqui para você um endereço com uma lista de portas para você acessar. Você pode tirar um print, pode acessar esse endereço, ou você pode digitar simplesmente aí no Google, lista de portas. E aí você vai entender, vai tentar decorar. Eu sugiro que você não decore, até porque no decorrer do nosso curso aqui, nós vamos falar sobre essas portas. Afinal, essas portas, elas dão liberdade para um serviço funcionar. E nós vamos falar de serviços. Redes de computadores nada mais é do que gerenciar e administrar serviços. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. O que significa isso? É um protocolo de configuração de host dinâmico. Então, para a gente entender melhor, imagine que host, tá vendo esse termozinho host? Sabe o que é host? Na aula de endereçamento IP a gente vai falar, mas para você entender, host é qualquer dispositivo que se conecta à sua rede. Então imagina aí, um celular é um host, um computador é um host, um tablet é um host, certo? Então host é qualquer dispositivo que se conecta à rede. E para se conectar à rede, cada dispositivo desse precisa ter um endereço IP, tá? Se você não tiver um endereço IP no seu host, no seu dispositivo, você não vai conseguir se conectar à internet. Glauco, mas como eu faço para ter um host configurado, um endereço IP? Eu posso configurar de forma manual? Você pode, você tem duas maneiras de configurar, de forma manual ou de forma dinâmica. Mas pensa comigo, imagina que você você trabalha numa empresa com 200, 300, 1000 máquinas. Eu, por exemplo, já trabalhei em dois órgãos públicos que tinham mais de 1000 máquinas na sua rede. Então imagina gerenciar isso configurando de forma manual cada endereçamento IP. Isso pode ocasionar uma série de problemas. Primeiro, porque você pode ter vários IPs duplicados, né? Isso aí é um dos principais itens que atrapalham a sua rede. Muitas vezes você configurou de forma manual um endereço aqui, e aí numa outra máquina configurou o mesmo endereço, então isso pode dar muito conflito na sua rede. Então o DHCP ele veio para resolver esse problema de endereçar máquinas em redes grandes. Se você tem um ambiente controlado na sua casa, aí você tem um escritório com 4, 5, 10 máquinas, é viável sim você fazer a configuração manual. Agora, acima disso, numa rede muito grande, é imprescindível que você tenha esse serviço. O DHCP é um protocolo, o protocolo é um serviço. Ou seja, você tem que ter esse serviço disponível na sua rede. E como é que você faz para ter esse serviço? Você precisa configurar um servidor, né? Um servidor DHCP. O servidor DHCP é uma máquina, né, um servidor que é responsável por distribuir endereços IPs de forma dinâmica na sua rede. Então imagina que você tem um servidor instalado na sua rede e você tenha 1000 computadores que estão conectados na sua rede interna. Todos esses computadores, quando eles entrarem
se conectarem, eles vão fazer aí uma requisição, né, de endereçamento IP e o servidor DHCP vai prover isso aí. Bora ver aqui, ó. O servidor DHCP, ele permite que os dispositivos em uma rede obtenham endereços IPs de um servidor. A gente já falou, você precisa ter um servidor DHCP que vai ser o responsável por transmitir, né, esses IPs. Esse serviço automatiza a atribuição de endereços IPs, ou seja, vai distribuir de forma automática, além dos endereços IPs, máscaras de subrede, gateway e outros parâmetros de rede. Então, ao princípio, como é que funciona? O cliente da DHCP, né, que é a máquina que quer ter um endereço para poder se conectar na rede, ela vai mandar uma informação de descoberta. Opa, eu preciso de um endereço para eu me conectar na rede. Ela vai lançar essa informação na internet, na rede. O servidor DHCP, ele vai escutar isso. Opa, eu sou o servidor DHCP aqui, eu tenho para te oferecer. Conforme me configuraram, né, conforme configuraram o servidor DHCP, eu tenho uma faixa de endereços que eu posso distribuir. Aí o que ele vai fazer? Olha, eu tenho para te ofertar. Ele fala, eu tenho um endereço para te ofertar. Aí o cliente vai falar assim, não, beleza, então eu quero. Ele solicita ao DHCP e o que o DHCP faz? Reconhece aí e envia o endereço para a máquina. A máquina obtém esse endereço e ela pode se conectar dentro dessa rede. Então é um processo que acontece de forma automática e isso garante que você tenha uma rede bem configurada, evite problemas de conflitos de IP, enfim, é totalmente necessário se você possui uma rede grande. Agora, como atividade para a gente encerrar o curso de protocolos de redes de computadores, TCP e o modelo OSI, eu vou deixar aqui para você duas perguntinhas e eu quero que você responda aqui, ó, nas mensagens para mim. Responde ou pensa aí, tá? A que se destinam os protocolos HTTP e FTP? A gente já falou nesse curso, então responde aí. E a segunda, por que os protocolos TCP e IP trabalham em conjunto? E aí, por que eles trabalham em conjunto? Então, vou deixar essas duas perguntinhas para a gente finalizar o nosso curso. É um prazer imenso ter você aqui. A gente vai ter outros módulos desse curso. A gente já fez aí o módulo de fundamentos de rede. A gente ainda tem o módulo de endereçamento IP, temos módulo de subrede, enfim, tudo o que você precisa se você quiser atuar na área de redes.